E quando a pandemia acabar, quando a gente voltar às nossas atividades normais, voltar a trabalhar, sair da quarentena, como vai ser o processo de recuperação da economia? No Brasil e no mundo. Vai ser um processo lento, vai ser um processo rápido? Enfim, a perspectiva desse vídeo é comentar sobre isso. Mas antes eu quero dar um recado, o mesmo que eu já tinha dado no vídeo anterior. Eu estou prestando o serviço de consultoria para finanças pessoais. Quem estiver interessado, vai lá no meu Insta, tá aí na legenda. Entre em contato lá comigo para a gente conversar. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando recebe uma proposta dessa é o seguinte: eu já estou apertado, o cara está me oferecendo um serviço que eu vou pagar, vou ter que pagar por esse serviço. Isso não faz sentido. Não, faz muito sentido, porque a consultoria é um valor fixo, um valor único que você paga, né, uma única vez, e o resultado dessa consultoria pode ser uma economia mensal, ou seja, um saldo, não é uma economia que você vai ter todos os meses. Então a tendência é que o resultado dessa consultoria seja uma economia muito superior ao que você vai pagar na consultoria, no preço da consultoria, beleza? Enfim, interessados, vão lá no Insta. Vamos entrar então no tema do vídeo. Os economistas, eles estão sendo assim bastante didáticos para explicar esse processo de recuperação da economia pós-corona. Na verdade, o processo como um todo, né, de queda no PIB, né, de recessão, e o posterior processo de recuperação. E a galera está usando letras como uma espécie de representação para ficar mais fácil explicar. Está usando aí o V, o W, o U, símbolo da Nike, até o símbolo da Nike entrou na história aí. Então eu vou explicar cada uma dessas perspectivas e no final vou dizer o que é que eu penso, como eu acho que vai acontecer. Enfim, vou começar pelo mais improvável de todos, que é o V, que é a recuperação em formato de V. Que essa galera acredita que é o seguinte, que está tendo uma queda drástica no PIB, né, mas a recuperação acontecerá na mesma velocidade, né? Ou seja, um bate e volta, né? Puf, puf, né? Isso é muito improvável que aconteça, por dois motivos. Primeiro, porque nós não retornaremos da quarentena de uma hora para outra, né? Não vai ser tudo liberado de uma hora para outra, vai se liberar aos poucos, vai ser por etapa. Primeiro vai liberar o comércio, as escolas, né? E com medidas de segurança, de mitigação, de usar máscara e tal, com cuidado. Vai liberando as coisas aos poucos. Por último, vai liberar eventos que gerem aglomeração de pessoas, né? Jogo de futebol com público, shows, boate, enfim. Isso vai acontecer por último. Então, assim, a demanda, existe uma demanda que está reprimida, né? As pessoas estão presas dentro de casa, em quarentena, mas essa demanda será liberada aos poucos. Então, é praticamente impossível que o processo aconteça em formato de V. E além disso, além de liberar aos poucos, essa demanda reprimida, ela não vai voltar, pelo menos no curto prazo, com o mesmo potencial que tinha antes da crise. Porque o tempo que as pessoas estão passando dentro de casa está sendo longo, né? Já tem aí mais ou menos um mês, vai demorar um pouco mais. E nesse meio tempo aí tem gente que vai perder o emprego, infelizmente. Tem gente que vai se endividar, tem gente que vai queimar sua poupança, enfim. Essa demanda então vai voltar com um potencial menor de consumo, até porque as pessoas vão voltar também mais cautelosas, com medo de ter um segundo surto, de ter que voltar para a quarentena. Então as pessoas vão voltar a consumir de maneira mais cautelosa. Então, sem dúvida, não vai acontecer em formato de V. E aí tem a galera que defende que o processo acontecerá em formato de U, que não é tão diferente assim do V, mas tem uma certa diferença. A diferença é que o processo ele é mais suave, né? O final da queda do PIB ele é mais suave, e o processo de recuperação ele também, inicialmente, ele é suave, né? Eu acredito que o U não é a melhor letra para representar, justamente por aquilo que eu já falei. Essa demanda, ela, além de voltar aos poucos, né? Se fosse apenas o fator de demanda vai ser liberada aos poucos, né? O U explicaria. Só que, como eu falei, essa demanda não vai voltar com o mesmo potencial. Então eu acho que o U não é ainda a melhor letra para representar. Aí tem também a galera que fala do W. O W ele pressupõe, na verdade, uma hipótese, parte de uma hipótese de que vai haver uma segunda
onda do vírus, né? Um segundo surto. E aí a gente vai ter que voltar para a quarentena novamente. Aí nesse caso, queda no PIB, recuperação, volta todo mundo para a quarentena, cai novamente o PIB, depois recupera depois. Enfim, parte da hipótese de que a gente vai ter uma segunda quarentena, né? E além disso, eu acho que não é complicado explicar a realidade dessa forma, porque ele parte dessa coisa do bate e volta, né? Que é o mesmo princípio do V, né? Do bate e volta. Isso muito provavelmente não vai acontecer dessa forma, então o W também eu descartaria. E aí tem a galera que acredita no símbolo da Nike, que é uma queda repentina, drástica, como está acontecendo agora, né? O consenso é só a queda, gente, porque já está acontecendo. O consenso é só a maneira como está caindo o PIB, né? E recuperação lenta, né? Cai drasticamente e recuperação lenta, que seria o símbolo da Nike. Esse é o que mais, no meu entender pelo menos, é o que mais se aproxima da realidade dos fatos, né? Uma recuperação lenta, mas mesmo assim eu ainda não acho que o símbolo da Nike é o melhor para representar, porque ele pressupõe que vai ter uma recuperação lenta do início ao fim, né? Um processo contínuo de recuperação lenta. Eu não acho que vai acontecer dessa forma. Eu acho que pelo fato de existir uma demanda reprimida, existe essa demanda reprimida, né? Quando liberarmos essa demanda, nós vamos ter um certo pico de recuperação. Então, essa demanda não volta com o mesmo potencial, mas vai ter um certo pico de recuperação que vai ser um pouco rápido. Então, eu acredito que eu criei uma maluquice que seria uma bengala de cabeça para baixo, né? O que é uma bengala? Você tem uma drástica queda, né? Mas uma recuperação incompleta, né? Porque é diferente de U. O U, você tem uma recuperação completa. Pelo menos no curto prazo, para esse ano, com certeza nós não teremos um U completo. Nós teremos aí algo parecido com uma bengala. Cai muito, cai bastante. Aí tem um processo, um picozinho aqui de recuperação, porque quando liberar essa demanda, né? Mas ele será incompleto porque essa demanda não voltará com o mesmo potencial. E aí no médio prazo, né, já mudaria esse formato, aí já começa um processo de recuperação mais lento, né? Nesse processo, microempresas irão falir, né, irão entrar em grande dificuldade, o governo vai se endividar bastante, isso provoca também efeitos negativos na expectativa para a economia, né? Aí você pode pensar assim, mas é no mundo todo, essa expectativa ruim é no mundo todo, mas vai ser desigual, porque tem países que estão sofrendo muito menos, né? Então, nesse processo aí dos detentores de capital decidir onde investir, né? A tendência é decidir colocar seu capital em países que passarão por essa crise, que passaram, né? Já que estou pressupondo que já passou, que passaram por essa crise de uma maneira melhor, né? Existem alguns países que estão nessa situação. Então, o próprio endividamento do Estado que vai acontecer, ele também vai dificultar um pouco o processo de retorno da economia ao ponto inicial, porque isso provoca expectativas ruins, né, como eu falei, em relação ao futuro da economia. Então acredito que é dessa forma. No curto prazo, uma bengala de cabeça para baixo, né, e depois começa um processo lento de recuperação. E aí não tem como prever exatamente como nós retornaremos ao ponto inicial, né? Mas aqui no Brasil nós temos um agravante. Tenho que dar essa má notícia para vocês. Por conta do nosso querido presidente que vocês elegeram, que eu falo, eu espero que a maioria dos inscritos aqui não tenha apertado 17, eu acho que não. Mas a galera elegeu o Bozo e existe uma possibilidade forte de acontecer um processo de impeachment contra Bolsonaro depois do corona, né? Já existem pedidos de impeachment, o Maia não vai aceitar durante esse período, né? Ele não é maluco de aceitar agora, mas depois que isso tudo passar, pode ser que ele aceite. Por quê? Está se formando um contexto, está começando a se formar um contexto propício para um processo de impeachment contra Bolsonaro. Queda na popularidade. Bolsonaro já está brigando com o Congresso já tem um bom tempo, principalmente com o Maia, que é o presidente do Congresso.
presidente da Câmara, né? E a relação com o Maia está ficando cada vez mais difícil. Bolsonaro, desde 2019, né, desde o início do mandato, que ele vem perdendo seus interlocutores, né, os interlocutores com a população, que são os youtubers e tal, o pessoal que defende ele, que fez campanha para ele. O principal youtuber que fez campanha para Bolsonaro, que é o Nando Moura, já praticamente virou oposição, porque está fazendo severas críticas a Bolsonaro aí, direto, praticamente toda semana. Então ele está perdendo seus interlocutores, né? Perdeu o Lobão, enfim, está perdendo apoio de muita gente, está ficando cada vez mais isolado. Ele está sentindo isso, é tanto que, se você observar a expressão facial de Bolsonaro no pronunciamento da demissão do Mandetta, se eu não soubesse que é Bolsonaro, daria até pena, sabe? O tamanho constrangimento, também a preocupação que ele demonstrou naquele pronunciamento ali. A popularidade, né? Os analistas falam que quando a popularidade chega mais ou menos em 15% de aprovação, já é um cenário propício para você aprovar, para o presidente da Câmara aceitar um processo de impeachment e o presidente realmente sofrer esse impeachment. Porque Maia não vai aceitar um processo sabendo que esse processo será derrotado na Câmara, né? Ele só vai aceitar se existir uma grande esperança de que realmente aconteça o impeachment. Então, é uma situação preocupante, porque o processo de impeachment ele é desgastante demais e é demorado. Imagine depois do corona, você ter o país paralisado por, sei lá, 8 meses para discutir impeachment. E toda a loucura que vai ser esse processo de impeachment. O ideal é que Bolsonaro renuncie. É um sujeito que não tem a menor capacidade de ser presidente da República. Ele não tem a menor capacidade de administrar uma bodega, né? Mas, quanto mais. Já vem demonstrando isso desde que ele nasceu, na verdade, né? Cara, seria muito bom se ele renunciasse, sabe? Porque aí Mourão pega com o barco andando, né? Sai Bolsonaro, entra Mourão, não tem desgaste, não tem paralisia. E se Maia não aceitar o processo de impeachment, muito provavelmente vai ser por esse motivo, para evitar o prolongamento da crise. Mas é isso, compartilhe esse vídeo bastante nas redes sociais. Clica no sino para receber as notificações, gente, não esqueça disso. Dê um like aí, porque quanto mais like, mais o algoritmo do YouTube divulga o vídeo, né? E outra coisa, eu fiz uma enquete e somente 27 pessoas responderam. Eu queria que mais pessoas respondessem, que é sobre... Eu quero saber a opinião de vocês em relação à minha transferência para o Insta, né? Eu estou pensando em mudar para o Insta, porque está acontecendo com o meu canal a mesma coisa que está acontecendo com diversos outros canais, que é a queda do número de visualizações, né? Acho que em 90% dos canais está acontecendo isso, muito provavelmente porque as pessoas estão migrando para o Insta. E então quero saber a opinião de vocês a respeito da minha possível mudança para o Insta. Vá lá na aba comunidade do canal, você vai lá, você abre a página inicial do canal, você vai ver lá comunidade, você responde lá, beleza, o que você acha, porque eu fico um pouco na dúvida, porque meus vídeos são longos, né, são na média de 10 minutos, então não sei se o Insta seria uma plataforma ideal para mim. Enfim, quero saber a sua opinião, vá lá, beleza? Isso é tudo, valeu!